e graça, pastor Daniel falando com vocês. Meus irmãos, nós estamos hoje aqui para fazer mais um dos nossos polígrafos. Eu sou o pastor Daniel Nascimento e essa aqui é a... Débora Nascimento. Débora Nascimento, exatamente. Eu sou formado em teologia, a Débora está formando em teologia e em também... Filosofia. Filosofia, exatamente. Então aqui, irmãos, nós falamos sobre tudo que é assunto, né? Qualquer assunto a gente fala, mas assunto que seja coerente, né? Ninguém vai falar de Barbie aqui, né? Não dá, né? Não tem a menor condição, né? Não tá falando as paradas que estão falando as agora. Paradas, exatamente, isso aí tudo não dá para falar. Tem coisa que tem assunto, irmão, que é pra gente. Tem outros que não dá muito certo, não. Então, dito isso, se você gosta do nosso conteúdo, compartilhe o nosso canal, compartilhe esse vídeo aí e deixa aí o seu joinha, né, Débora? Compartilha mesmo, irmão, isso aí, porque isso é muito importante pra gente. Nós vamos falar sobre o que mesmo hoje? O selo da besta. O selo... 666. O 666, o tão temido 666, né? Irmãos, para falar desse assunto, eu não caí aqui de paraquedas, tá? Eu tenho 4 livros escritos nessa área, quando eu era dispensacionalista, né? Eu acho que um deles está aqui para trás, aqui, deixa eu me ver. Um deles é esse aqui, ó. Quem teve, teve. Quem não teve, não tem mais. Não vai ter mais nunca. Né? Não tem mais nunca desse aqui, porque esse aqui era até capa dura, ó. Capa dura, espiral, todo coisadinho e tal. Esse livro, irmão, ele saiu de linha, não vende mais. Então, infelizmente, ele não vende mais ao meu pedido, né? Porque agora nós somos a milenista e não faz sentido vender livro dispensacionalista. Então, eu não caí aqui de paraquedas, tá? A gente veio para cá porque sabe o que está falando dentro do próprio meio dispensacionalista. Então, a gente hoje é a milenista e estudamos muito para falar sobre esse assunto também. Mas vamos lá, Débora, vamos partir, né? Para aqui para frente, né? Vamos para a nossa primeira pergunta. Quem são as duas bestas do Apocalipse 13? Lula e Bolsonaro não dá certo falar, não. Não. São duas bestas, mas não são essas que a gente quer. Né? Ali são 2 bestas, na verdade, né? Não é essa a questão. Falando sério, gente, as duas bestas do Apocalipse, primeiro vamos situar aonde é que nós vamos encontrar. É Apocalipse 13, que você está me perguntando, né? Que no Apocalipse 13, versículo 1 até o versículo 10, fala da primeira besta. No Apocalipse 13, versículo 11 até o versículo 18, fala da segunda besta, né? E a sua pergunta foi o que mesmo? Quem são as duas bestas do Apocalipse? Ok. Veja bem, Débora. A primeira besta do Apocalipse, ela emerge do mar. E ela tem nela, João dá características a ela, lembrando, irmão, que o Apocalipse ele não é um livro literal, ele é um livro simbólico. Esse sempre foi o meu desconforto no meio dispensacionalista, por tentar traduzir o livro de Apocalipse de forma literal quando nos era conveniente. Quando nos era conveniente, a gente dizia, o livro é literal, isso aqui é literal. Caindo meteoro do céu, literal. Aí quando era a besta que sobe do mar, aí a gente dizia, não, isso aqui é simbólico. Mas a gente nunca tinha uma linha de medir ali, de saber por que isso aqui é simbólico e o outro não pode ser simbólico. Você entende? É o Apocalipse, os 4 cavaleiros do Apocalipse, simbólico. A besta, simbólico. O chuva de meteoro, não, isso é literal. Então é muito complicado saber isso. Então, dito isso, a primeira besta, Débora, ela é retratada como o sistema político do anticristo. Veja, são 2 bestas que retratam a mesma pessoa. Não são 2 pessoas aqui literais. São 2 sistemas distintos que vão fazer com que emerja uma pessoa daí do meio, que uma pessoa seja um outsider, seja alçada uma pessoa desse meio aí, dessas 2 bestas. Ou seja, uma, claramente, veja, eu vi subir do mar uma besta que tinha 10 chifres e 7 cabeças, e sobre os seus chifres e 10 diademas, e sobre a sua cabeça um nome de blasfêmia. A besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, sua boca como leão, o dragão deu-lhe o seu poder e o seu trono e grande autoridade. Ou seja, se você perceber aqui, leopardo, leão, urso, se você remeter isso a Daniel, você vai ver que está se falando dos 4 impérios mundiais, lá em Daniel. O Império Babilônico, o Império Medo-Persa, o Império Grego, Romano? O romano também está no meio, mas só que aqui no tempo de João,
João está escrevendo durante o Império Romano, então não faz muito sentido ele colocar o Império Romano aqui. Mas se você olhar o sistema dos 4 grandes impérios, eles estão envolvidos aqui, dando a entender que esse último império mundial que será alçado, ele será tão firme, tão feroz quanto os outros, ou pior do que os outros. Você entende? Porque veja, a besta que vi era semelhante ao leopardo, seus pés como os de urso, a sua boca como a de leão. E o dragão, o próprio Satanás, é quem deu o poder a ele, para ele fazer isso. Então, primeira coisa, nós estamos vendo aqui, é o que a gente sempre fala na igreja. O livro de Apocalipse é uma guerra de soberania. É o diabo dando o poder de vez ao Estado mesmo, para o Estado fazer o que ele tem que fazer. Porque sempre quem movimenta a máquina política estatal hoje, e sempre foi assim, é o próprio diabo. Porque é o reino deste mundo contra o reino de Deus. É o que a pessoa não entende. E tem crente querendo ir pro outro. Não, lá tá cheio, né, deles. Cheio. Então, a primeira besta, ela é o sistema político do anticristo. Só que, se você olhar, a segunda besta, ela vai ser o sistema religioso do anticristo. Então, primeira besta é o sistema político, segunda besta, sistema religioso. E um com o outro, eles fazem questão de não se separar. Porque se você perceber, a segunda besta não diz que é uma pessoa. Diz a segunda besta, então, Apocalipse 13:11. Então vi subir da terra outra besta e tinha 2 chifres semelhantes aos de um cordeiro, mas falava como dragão. Ou seja, essa segunda besta, João está usando uma paródia para dizer que o cordeiro de Deus em Apocalipse 5, que foi morto, veja, aquele era um cordeiro de verdade. Essa besta aqui tem a aparência de um cordeiro. Então é mais ou menos assim. O anticristo a primeira besta é a questão política do anticristo. A segunda besta, já que a primeira besta é o Cristo mesmo, que eles vão dizer que é, porque eles até adoram, capítulo 13, versículo 4, e adoraram o dragão que deu à besta a sua autoridade, dizendo, quem é semelhante à besta e quem poderá batalhar contra ela? Ou seja, esse sistema estatal dos últimos dias, ele será adorado e personificado em uma pessoa mesmo, porque o anticristo vai ser um homem. Mas só que ele vai receber adoração, como Jesus. Então esse Jesus, com muitas aspas, né, que eu não estou falando do nosso Cristo, e sim do anticristo, esse Jesus do povo, ele vai promover uma igreja para ele. Porque veja, Cristo morreu e promoveu uma igreja, que é a igreja santa dos seus eleitos, né? Então, o anticristo também vai prover a sua própria igreja. Então, a segunda besta, ela é a igreja do Estado. Ela é a igreja estatal. Não é um homem, um falso profeta. É uma instituição. Um sistema. É um sistema, exato. Palavra muito boa que você colocou. É o sistema religioso. O primeiro, o sistema estatal, o sistema político. O segundo, o sistema religioso, que faz com que todos que estejam dentro desse sistema religioso reconheçam no primeiro sistema o Cristo. Ou seja, a segunda besta faz, veja bem como diz aqui, 13:12. E exercia toda a autoridade da primeira besta na sua presença, e fazia com que a terra e os que nela habitavam adorassem a primeira besta, cuja chaga mortal foi curada. E fez grandes sinais, de maneira que até fogo fazia descer do céu a terra à vista dos homens. Por causa desses sinais que lhe foi permitido fazer na presença da besta, enganava os que habitavam na terra, e dizia-lhe que fizessem uma imagem da besta, que foi ferida da espada e vivia. E foi-lhe concedido também que desse fôlego à imagem e tal. Ou seja, se você olhar, toda a esfera social está envolvida na segunda besta. E ela vai ter que prestar continência e adoração à primeira, que é o Estado. Ou seja, é a igreja do Estado fazendo com que os membros da sua igreja do Estado adorem ao Estado de volta. Então, as duas bestas são 2 sistemas. Ok? Não são 2 pessoas, em síntese, ainda não. O anticristo é uma pessoa, mas as 2 bestas são sistemas. Tá ok? Deu para entender? Deu. Ok. Deu, sim. Vamos lá. Eu espero que os outros entendam. Nossa segunda pergunta. A imagem da besta é literal? A imagem da besta que você está me perguntando deve de ser essa que está em Apocalipse 13, versículo 14, não é? E por causa dos sinais que ele foi permitido fazer na presença da besta, que enganava os que habitam na terra, dizia-lhes
que fizesse uma imagem à besta que recebera a ferida, a espada e vivia. É essa daqui, né? Ok. Muitas pessoas, irmãos, e eu estou aqui me apoiando, as pessoas perguntam, tem livro amilenista, né? Tal, não sei o que tem, irmãos. Olha, um dos maiores livros de Apocalipse que eu já li na visão amilenista é esse aqui. Brado de Vitória. Eu acho que vai chegar lá. Não sei como vai chegar. Mas do J.K. Billy. É um livraço, é um livrão. Mas vamos lá para a sua pergunta. Se a imagem da besta fala ou não fala. Se ela é literal ou não é literal. Primeiro, nós temos que pegar aqui, como são dois sistemas. O sistema, a primeira besta é o sistema político do anticristo e a segunda besta é o sistema religioso. Como são dois símbolos aqui, a imagem me parece, tudo indica, que não pode ser literal. Não é que ele vai fazer uma imagem ali e uma estátua e depois vai mandar ela falar. Eu, quando era na minha juventude mais menininha, eu achava que era uma estatona que abre os olhos vermelhos, aí ia falar. Exatamente. Tem muita gente até hoje que pensa nisso, né? Acha que vai ser assim uma estátua. Que seria meio esquisito. Seria bem esquisita mesmo. Lembre-se disso. Nabucodonosor, em Daniel 3, ele fez uma estátua e colocou lá e disse que todos que vissem, quando ouvissem os tamborim, os foles tocar tal, teriam que olhar para aquela estátua e se curvar diante dela. Aquela estátua era um símbolo de que o Estado era o provedor do povo. De contrapartida, havia um símbolo ali também que foi feito, que foi os 3 jovens que foram lançados na fornalha. É esse símbolo que João pega aqui no Apocalipse. É esse símbolo que João está pegando. Ou seja, é uma paródia dizendo que quem dá fôlego à pregação do evangelho dentro da igreja quem dá fôlego aos profetas de verdade é o Espírito Santo. E quem dá fôlego à imagem da besta é o falso profeta. Ou seja, é como se a igreja dos últimos dias fizesse simbolicamente, mas vamos usar aqui uma imagem mais metaforicamente, mas pensando literal, não que seja literal, me entenda, mas é como se uma igreja fizesse uma imagem de um político e dissesse ao povo, nós temos que adorar esse político como sendo o nosso Deus. É como se a igreja, já que a igreja dos últimos dias, o sistema religioso, a falsa igreja, vai fazer com que as pessoas reconheçam o anticristo como Cristo, então a imagem do Estado está imprimida dentro dela toda hora. Por isso que ela adora o Estado. Por isso que ela adora o Estado. Por isso que a imagem da besta vai falar no sentido metafórico. Ou seja, é uma metáfora, João trazendo, dizendo assim, olha, o Estado vai ter voz dentro da igreja. Os governantes vão ter voz dentro da igreja. Porque a falsa igreja dos últimos dias vai se curvar diante do Estado. Se curvar ao ponto de que o Estado, veja, o que é normal, já que eu reconheço o governante estatal da época, que é o anticristo, o líder global que vai ter, já que ele é reconhecido como Cristo, então quem terá a voz dentro da igreja? Vai ser ele. Então a imagem dele falando não é uma questão literal, é uma questão de que ele é quem tem a voz dentro da igreja e é dada pelo próprio sistema religioso. Você entende? O falso profeta, que é o sistema religioso, é quem vai dar este aval para ele ter isso dentro da própria igreja. Enquanto a falsa igreja se curva, a verdadeira continua firme. Continua firme. E não vai ser arrebatada não, viu? Menos, viu? Você aí que acha em arrebatamento secreto, vai ser deixados para trás a vingança. São 4 filmes aquilo, né? 4 filmes, lançaram agora há pouco. Lançaram agora há pouco também. Ano, quase deixados para trás, né? Que estão deixando tanto, né? Já era na década de 90 que estavam sendo deixados e tal. O que dá a entender, Débora, dessa questão da imagem, é que não faz muito sentido fazer uma imagem para ela falar. Por quê? Porque João está usando em Éfeso, nas cidades da Ásia Menor, era muito usada a imagem do imperador fora, na praça pública. E um dia da semana, as pessoas iam lá adorar ao imperador. Esse dia era geralmente no domingo, o primeiro dia da semana, que era o dia do imperador. E instantaneamente a igreja, e não o Papa, tá? Foi a igreja do primeiro século já, os apóstolos,
trocaram a adoração do sábado, aos adventistas batendo de novo aqui, a gente vai fazer um sobre o sábado ainda. Trocaram a adoração do sábado pelo domingo, porque o sábado é uma adoração judaica. A igreja do primeiro século, por fazer um paralelismo, já que eles estão adorando o imperador da terra, nós adoramos o nosso imperador do céu. No domingo, uma briga de soberania mesmo. É uma briga. Então, o que é que João está trazendo? João está trazendo, olha, eles farão estátua do Estado no sentido mais, não que ela vá falar, mas no sentido mais metafórico, ou seja, a adoração ao Estado vai ser tanta que eles vão se curvar sem nenhum, vão dar voz ao Estado dentro da igreja como se fosse uma coisa normal, uma coisa banal. Então o Cristo da igreja dos últimos dias será mesmo o Estado, não tem para onde correr. E essa imagem, se ela é literal, não é. Não tem a menor questão. Ela é simbólica. Simbólica é uma metáfora. Exato. Uma metáfora, é melhor colocar uma metáfora. Exatamente. Deixa eu ver aqui. Deixa eu ver que tem um negócio aqui que o Bill fala aqui, que foi bem interessante. Deixa eu ver, eu não vou achar aqui. Não vai estar. Ok. A expressão é uma metáfora, falando sobre comunicar fôlego em Apocalipse 13:15. Eles assim, a expressão é uma metáfora, é uma maneira metafórica de afirmar que a segunda besta era persuasiva em demonstrar que a imagem da primeira besta, que no contexto do século I podia aplicar-se a César, representava a verdadeira divindade, que está realmente por trás da imagem e faz decretos. Isso aponta novamente para a identidade da segunda besta como uma contraparte da igreja, e especialmente o espírito que a capacita, sendo o fôlego uma metáfora bíblica para o espírito. Ezequiel 37, 9 ao 14. Deu para entender? Ou seja, o fôlego aqui é que ele está dizendo que a igreja dos últimos dias terá também o espírito, mas a gente sabe que não é o Espírito Santo, e sim o espírito do próprio diabo. Mas prossiga que agora a gente tem pouco tempo. Nossa terceira pergunta. Para vender e comprar, será necessário mostrar o selo na mão ou na testa? Essa aqui é a questão. Muita gente acha que... Tem uma outra pergunta parecida com essa aí, é a última, não é? O que é o 666? Ok. Então eu vou responder rapidinho essa para a gente passar para outra. Não vai ser assim, você chegar lá, é isso que está me perguntando, nem botar a mão assim, o cara passar um Vem aqui, né? deixa eu ver. Teve até agora uns, eu não sei, irmão, dispensacionalista é osso. Mas teve aí uns camaradas na internet dizendo que não era pra gente deixar botar na testa como é o nome? Termômetro. O termômetro, né? Na Covid, porque poderia ser um sinal de um ensaio para botar assim no QR Code e tal. Esses termômetros sempre existiu. E QR Code, gente, em mão, igual fizeram na China, tal, no controle, QR Code também sempre existiu, até para entrar em festa. A gente, quando vai fazer conferência agora, está querendo fazer uma grande, a gente vai comprar a pulseira com QR Code, né? Para botar aí, a pistola vir lá e, é a marca da besta, a gente propagando. Não é isso, gente. Não tem a menor cabimento de ser assim. Não se tem o menor cabimento de ser assim. Por que não tem o menor cabimento de ser assim? Justamente porque não é uma coisa literal. É simbólico. É simbólico, não é nada literal ali. Não tem Mondex, você lembra do Mondex? Né? Eu até falo nesse livro aqui, eu já fui como vocês, viu? Mondex, pra vocês terem uma ideia, livrinho aqui, ó, eu falo do Mondex. Deixa eu ver se eu acho o Mondex aqui rápido, eu não vou achar ele. O Mondex é velho, ele é velho. Eu falava do Mondex e já tem. Falar desse Mondex. Ó, aqui, achei o Mondex aqui, ó. Tá no meu livro aqui, ó. Eu falando, e hoje em dia eu vejo que não dá para ser isso aqui. É muita coisa ridícula, né? Que se faz isso aí. Então não dá, não é literal, não vai ser assim. Então, para nossa quarta e última pergunta, o que é então o 666? O que é o 666? Vamos lá. 666. João vai dizer que é número de homem. Primeiro, há uma criação de um sistema que você vai ver que religião e Estado, eles vão estar tão interligados que não tem como você comprar ou vender se não tiver a marca da besta. É aqui que eles dizem, tá vendo? Tem tudo. E quem receber ela está no inferno. De fato, é mesmo. Isso aí é. Só que, para eu acreditar primeiro, para eu acreditar que a marca da besta seja uma coisa literal na pele, eu tenho que acreditar que a marca dos de Deus também tem que ser. Os selados de Deus. Os selados de Deus. Porque, veja,
Como o Apocalipse, gente, a gente tem que fazer um estudo grande sobre o Apocalipse nessa internet para ver um dia, na visão amilenista. Porque, olha bem, como o Apocalipse não é um livro literal, os selados de Deus aparecem em Apocalipse. Quer ver uma coisa? Os selados, deixa eu me achar aqui. A palavra marca do grego charigma, ou charagma, ela queria dizer quando um escravo era desobediente demais ou fujão, marcavam ele com a marca do dono. O que João está querendo imprimir aqui é justamente, ou os soldados fiéis ao imperador também era marcado com a marca do próprio imperador. O que João está querendo dizer aqui é que é uma marca de fidelidade isso aqui. É uma marca de fidelidade. Veja bem, o que está se fazendo aqui com um número marcado na pele é uma paródia com o selo de Deus que aparece em Apocalipse 7, versículo 3 ao 8, que é o nome divino escrito na testa dos verdadeiros crentes, que são aqueles 144 mil selados, que os dispensacionalistas insistem em dizer que são judeus literal, e não, aquilo é a completude da igreja toda, de todos os tempos, que receberam o selo de Deus nas suas testas. Ou seja, veja, o selo na testa, o outro também o selo é na testa e na mão. O nome divino escrito na testa de cristãos verdadeiros em 14:1, e assim também em 22:4 e 3:12, quando Jesus diz assim: aquele que vencer, eu estabelecerei como coluna no templo do meu Deus, e escreverei sobre ele o nome do meu Deus, o nome da cidade do meu Deus e também o meu novo nome. Ou seja, Jesus está dizendo que vai escrever sobre o crente isso tudo. Imagina a gente sair por aí com o nome de Deus na testa, o nome da cidade de Deus e o nome de Cristo. Isso não pode, todo tatuado. Não dá, gente. Isso aqui é simbólico. Aí o dispensacionalista diz assim: não, isso aí é simbólico. Tudo bem. Mas não faz sentido. Mas o outro é literal. Mas por que o outro é literal e o meu tem que ser simbólico? Aí você pergunta. Que preconceito? É um preconceito. Como é que é? Gordofóbico? Eu queria meu 777, aí eu não cetofóbico. posso ter. Então, não dá para ser uma coisa aqui literal. A marca, literalmente, ela tem a ver, você vai ver que tem a ver com adoração e com um serviço prestado. Então, parece-me que nos últimos dias será muito fácil de discernir quem é o crente verdadeiro e quem é o crente não crente. Não crente. Você entendeu? Aquele que faz parte da igreja verdadeira e aquele que faz parte da igreja do Estado. Como a gente vai saber disso? É fácil de resolver. Veja bem, na época do primeiro século, nas 7 cartas do Apocalipse, eu te pergunto, existia alguém ali marcado com a marca do Estado, literalmente assim? Nero, 666? Não tinha. Existia alguém ali marcado com o selo de Deus na testa, literalmente? Não. Então, como é que os crentes passavam perseguições? Você lida com missões, com a igreja perseguida, né? E fazendo um comercial aqui rápido, irmãos, ajuda a missão Portas Abertas, né, Débora? Ajuda mesmo a missão Portas Abertas. Pesquisa no YouTube, pesquisa no YouTube, no Google, no Instagram também. Missão Portas Abertas. Vai lá e ajuda aquele pessoal, gente, em nome de Jesus. Você lida com a igreja perseguida, com o pessoal da Missão Portas Abertas. Ok, vamos lá. Eles são perseguidos nos países deles. Eles têm número de Deus na testa? Literal? Não. O estado onde eles são perseguidos mandaram marcar com o nome, com o selo, quem é adorador do estado? Não. Então, veja bem, mas mesmo assim os crentes estão sendo perseguidos. Não estão? Por quê? Você sabe? Né? Pelo Evangelho. Simples, só pelo Evangelho. Só pelo Evangelho. Então, mas literalmente, eles não se curvaram a quem? Ao Estado. Ao Estado. Você entende? Vamos pegar a Coreia do Norte. Estado altamente ateu. Como é que eu sei que aquele cara não pode comprar nem vender? Simples, porque todo o aparato do Estado e da religião estatal que se tenha, o verdadeiro crente não vai se curvar aquilo. Por isso que ele não compra. Por isso que ele não compra e nem vende. Porque quando chegar na hora de comprar, ou na hora de vender, alguém vai perguntar: escuta, e o seu Deus? Quem que é? Fora, engraçado que em outros países acontece muito isso. Os crentes não vendem e não compram
simplesmente serem crentes. Exatamente, simplesmente serem E crentes. do outro lado, alguns compram e vendem, mas os outros não compram e não vendem por serem crentes. Por serem crentes. Você entendeu? Então, não faz o mínimo de sentido achar que isso vai diferente de quem é o seu Deus. Essa vai ser a grande marca. Você entende? Não uma marca literal. Aí você pode pensar assim, mas o crente pode comprar e vender, se ele não tiver marcado literalmente, ele vai comprar e vender livremente. Não, não vai. Não vai. Porque o crente não vai, não se curvando ao Estado, e não se curvando ao estado das coisas que vão estar acontecendo na época, se já está difícil a gente comprar e vender neste. Você é prova disso, não vamos nem falar muita coisa não. A gente tentou fazer um curso esses dias. O que aconteceu com o nosso curso? Boicotaram ou não? Boicotaram. Os falsos crentes boicotaram o curso nosso. Foi ou não foi? Ou seja, nós não conseguimos quase que aluno nenhum. A gente tem selo não. E a gente não tem selo nenhum. E nem eles têm. E nem eles têm. Você entende? Então, assim, literalmente é isso que vai acontecer. As pessoas não vão poder comprar e nem vender justamente pela questão do próprio Deus. É uma questão de adoração. Veja, a igreja do Estado nos últimos dias, ela vai ditar a regra de como seus adoradores, a quem eles devem vender e a de quem eles devem comprar. Você entende? A gente viu isso, caramba, rapaz, isso é literalmente o que a gente passou aqui, né? Literalmente, né? Literalmente. Né? Teve líder religioso aí que foi a gente tinha um monte de alunos, né? Teve líder religioso que foi de crente a crente dizendo, olha, não quero que você faça o curso com ele, não quero que você faça com ele, tal. Então, literalmente, gente, vai ser isso que vai acontecer. A igreja estatal vai dizer, olha, não compre e não venda. É uma coisa que já está acontecendo, mas imagina em longa escala, né? A nível global. A nível global. Por isso que quem tem a marca de Deus não vai poder comprar de quem tem a marca da besta. E a maior, sem sombra de dúvida, a maior marca da besta será adorar a igreja, será integrar-se à igreja estatal, que ela é ungida pelo próprio diabo dos últimos dias. Então, respondendo sua pergunta, que é da marca da besta, como é que foi isso aí? O que é o 666? O que é o 666? Ele é simplesmente a marca da adoração de cada pessoa nos últimos dias. Quem adorar na igreja do Estado, literalmente é um selado pelo diabo. Literalmente. É ali que a gente vai ver quem é e quem não é. É literalmente ali, na hora do pega pra capar. Mas lembrando-se, irmãos, que para o anticristo ser alçado, a gente está com um curso para começar, né? Eu não estou com a imagem do curso aqui, mas vai ficar aí, a gente deve fazer um vídeo amanhã, eu acho, para esse curso. E o curso é gratuito, né? Que chama-se o Grande Reset, né? O Grande Reset. Lembrando-se que para o anticristo ser emergido disso, a igreja tem que ser reformulada toda. A igreja tem que ser estatal. E nós estamos vendo isso literalmente hoje. Não é só no Brasil com essa coisa de Bolsonaro e Lula, tal. Não é só aqui. É Estados Unidos, é Canadá, é mundo todo. É no mundo todo. Então nós vamos ter sim um grande reset e vamos ter aí uma nova religião global. E o povo esperando ser. E o povo esperando sumir daqui assim. Guarde a palavra de Deus no seu coração. E guarde rápido, porque ela vai desaparecer. Eles vão conseguir reformular a Bíblia, vão conseguir fazer muita coisa. E uma coisa muito simples, Odébora, é que a igreja do presente século, ela já se curvou ao Estado. Só ela que não viu isso. Ela já agora, a gente já vê o Estado mandando na igreja, né? Basicamente. Você quer ver uma coisa muito simples? Agora há pouco, a bancada evangélica do Brasil, a gente vai acabar agora, ela fez a primeira Santa Ceia, está fazendo uma Santa Ceia, não sei se já fez, uma Santa Ceia, os deputados e senadores evangélicos fazem essa Santa Ceia lá em Brasília, e eles estão convidando o Lula para participar dessa Santa Ceia. Saiu até na Oeste, aí, em revista de direita, saiu esse negócio. E até ontem o Lula era o capeta, você entendeu? Então você vai vendo essa coisa de doido acontecendo assim, aqui embaixo do nosso nariz. Então, não vai ser literal o selo da besta. E o que é o selo da besta, 666, é simplesmente que o próprio João diz, é número de homem, ou seja, é um número que represente a imperfeição nisso tudo. Então, dito isso, vamos nos despedir. Esse foi o nosso polígrafo de hoje. Se você gostou desse vídeo, deixe seu gostei, ative o sininho para não perder os vídeos que saem no canal. Se inscreva e deixe nos comentários o tipo de vídeo que quer ver. A gente vê se traz o sobre alma, né? Exatamente, sobre alma.
E também um sobre maçonaria, Maçonaria tudo e tal, também. né? Só tema bacana. Acho que o próximo a gente pode fazer sobre maçonaria, se é uma religião ou não, tá? Que de fato Próximo né? vídeo, que é maçonaria. Vamos lá, vamos discutir isso aqui, ok? Que Deus em Cristo te abençoe e te guarde. Que Deus em Cristo os abençoe e os guarde em nome de Jesus. Se você estiver em Lafayette, Igreja Reformada Palavra da Cruz, Rua Lei Benito dos Anjos, 528, Conselheiro Lafayette, Santa Matilde, bairro de Santa Matilde, vai lá, domingo, 19 horas, e nos faz uma visita.